Olá, queridos! Vamos de porção diária, Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É uma pequena parte do texto, eu peço que você continue lendo, mas o que nós temos a trazer nessa palavra, nesse pequeno ponto desse capítulo, é que nós já conhecemos um pouco da história do capítulo anterior. Jesus veio até João Batista ao Jordão para ser batizado nas águas por imersão. E Jesus veio nos provar, veio nos mostrar como nós deveríamos nos portar aqui na terra como homens e como filhos de Deus. A nossa postura, Jesus está mostrando e nos provando e nos orientando na própria vida como fazer, até porque ele estava cumprindo a palavra de Deus, ele estava cumprindo a lei, as leis que haviam sido estabelecidas em todo o Antigo Testamento, no Antigo Testamento que foi entregue a Moisés, e o que o Senhor havia orientado tanto para Moisés quanto para os profetas, Jesus estava cumprindo, porque não foi só, Jesus não cumpriu só o que foi dado e estabelecido para Moisés, mas também o que foi enviado aos profetas pós Moisés, e Jesus veio cumprir. Ele está ali perfeitamente cumprindo, nos orientando, nos mostrando como nós deveríamos a partir de então a fazer. E você vai ver que Jesus chega aqui para João Batista na idade adulta, porque o batismo ele é uma confissão, é uma declaração ao público, uma declaração exposta de posse, de sentimentos de posse para Deus com as nossas vidas e uma declaração de que nós estamos realmente nos entregando para sermos propriedades exclusivas de Cristo, de Jesus. Por isso, e o que acontece? Jesus está nos mostrando a forma real de um batismo, como ele deve ser. Ele não pode ser outra forma que não seja por imersão. O batismo, Jesus mostrou aqui como deve ser. Ele é o exemplo, ele é quem nós devemos seguir e acompanhar, e ele vem para ser batizado, para cumprir, porque ele estava declarando que ele era o Filho de Deus, que ele realmente veio para cumprir o propósito da palavra, e por isso que precisa ser, você vai ver que Jesus é batizado aqui adulto já, após os seus 30 anos, Jesus é batizado. Por quê? Porque o batismo ele precisa ser com consciência, o batismo não pode ser sem o entendimento e ele não pode ser feito de outra pessoa, ninguém pode batizar no meu lugar, ninguém pode declarar a minha confissão de fé e de que eu entreguei a minha vida a Cristo, que Ele é meu Senhor e eu sou propriedade dele. Ninguém pode fazer isso por mim. Então, é como uma compra de uma casa, de um carro, é como um casamento. O documento de posse para nós cristãos que somos filhos de Deus, ele é o batismo nas águas por imersão. Por isso que não pode ser qualquer outra idade sem uma idade de consciência e que seja livre, que precisa ser eu quem decidir o que eu quero viver e fazer essa declaração. Então isso é muito importante nós entendermos como filhos de Deus e como seguidores de Jesus, nós precisamos fazer como Jesus. A idade é uma idade que eu tenha consciência. Quando criança, nós consagramos, nós apresentamos uma criança no templo para a igreja e entregamos ele ali diante da comunidade, que os pais fazem isso para declarar que vão com todas as forças, com todo o seu empenho, criar as crianças no caminho, nos propósitos do Senhor. Mas quando ela crescer, ela vai decidir se ela realmente quer seguir a Cristo ou não. Então essa é uma decisão única e particular, ninguém pode fazer por nós.
E o que que acontece? Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e Deus declara perante aquelas pessoas que estavam ali que ele era o Filho de Deus. Então João Batista respeita, obedece ao Senhor, porque ele estava ali pré-anunciando o Salvador, ele já vinha anunciando, ele vinha falando de quem seria maior do que ele e de quem era mais poderoso do que ele. E aí, logo em seguida ao batismo, após a confissão, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito. Essa é a nossa maior força. Queridos, a nossa vida é estabelecida, a nossa real estrutura e força espiritual. Ela é feita no deserto, porque no deserto ele é o lugar de total dependência do Senhor, porque não tem pessoas, porque não tem recursos, sabe? Então muitas vezes eu e você agora que está me ouvindo, vendo esse vídeo agora, talvez você esteja no seu deserto, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele sentimental, seja ele quaisquer que seja. Aproveita esse tempo para fortalecer algo em você, seja a fé, seja a dependência do Senhor, porque às vezes quando a gente está com diversos recursos, a gente não depende tanto do Senhor. A gente ora aqui, ora ali, fala com Deus um pouquinho, mas quando às vezes você está na total dependência, você fica ali, ó, perto dele, com ele, conversando com ele, pede orientação para ele, pede ajuda, pede socorro. Então, o deserto das nossas vidas não é a coisa pior, ela é um lugar de fortalecimento. Você vai ver que Jesus vai fortalecer e vai manifestar quem ele é e qual poderoso ele é no deserto onde ele foi tentado. Você vai ver que a gente só leu um pedacinho, mas o diabo ali vai ficar tentando ele naquilo que ele era realmente poderoso. Ele tinha poder de transformar, de transformação, de transformar o que ele quisesse. Jesus poderia ordenar os céus se moverem, Jesus poderia fazer tudo, mas Jesus vai ficar ali, deixa ele falar, e o Senhor trazia a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra, então ele trazia nas respostas a própria palavra de Deus, usando a palavra. Ele não usava nem eu sou o Cristo, eu faço isso, eu posso, não. Ele simplesmente usou a palavra do Senhor diz assim e assim. Então, assim, ele rebatia e ele foi estabelecendo. Essa era a força de Cristo, essa é a força que Cristo nos ordena. Sabe, o que nós devemos estabelecer, a força, o deserto que nós passamos, e é necessário, é bom, aproveite esse tempo de dependência do Senhor, de força, de fortaleza. E Jesus foi tentado ali exatamente quando ele sentiu fome, depois de 40 dias, sabe, sozinho, passando frio, calor, o excesso, as constantes mudanças, porque o deserto ele é extremamente a diferença absurda, de dia aos 50 graus e à noite a menos 50 graus, abaixo de zero. Então é uma mudança brusca, e a nossa vida às vezes ela passa por esses picos de emoções. Às vezes tá tudo bem, tá tudo de repente, no mesmo dia, às vezes você passa por esse deserto de emoções na nossa vida. Tá tudo bem, amanheceu o dia e de repente, sabe, tudo veio para outra zona. Então, aproveite esse tempo, entregue, fique, confie e viva pela palavra. É o que a palavra de Deus diz para mim, para você. Não vai pelo que os outros acham, não vai pelos pensamentos, não vai pelo seu achismo também. É pelo que a palavra de Deus diz, e ele vai rebater, ele vai ser fortalecido, ele vai trazer essa verdade para mim e para você. É o que a palavra de Deus diz. Assim diz as Escrituras. Responda a tudo, sabe? E muitas vezes nem precisa responder. É melhor, às vezes, até o silêncio é necessário, mas silencie, guardando e declarando a palavra do Senhor sobre mim, sobre você, sobre a sua vida. Então, essa deve ser a nossa postura, porque é assim que Jesus nos ensina. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe e até a próxima.